Reverendíssimo diácono, caros filhos, quando a gente pega a liturgia de cada domingo, uma tendência que se tem é olhar para ela de modo isolado e achar que nosso Senhor recorta e coloca ali. Mas quando analisamos aquilo que o Senhor vem falando, vemos que existe um sequenciar das coisas, vendo que nosso Senhor vem trabalhando, nos catequizando. Em cada ano nosso Senhor apresenta de um modo, diante daquilo que cada evangelista tem esta nuance daquilo que é trabalhado em seu evangelho e que nos é expresso naquele ano. Quando vemos a sequência, todos eles têm uma finalidade: o fazer-nos olhar para Deus, o sabermos olhar para nós mesmos e entender: essa mensagem não é para quem está do meu lado, essa mensagem não é para quem está na minha casa, é para mim. Eu tenho que olhar e ver: nosso Senhor está me chamando, está falando comigo, porque senão eu venho para esquentar banco, senão eu venho para fazer no checklist e não me aproprio daquilo que é meu. E o que o Senhor vem apresentando? Às vezes para a gente fica difícil entender um pouco o Evangelho, porque a gente às vezes pergunta: padre, o senhor fica falando de campo, fica falando de peixe, fica falando de... Nosso Senhor fala diante daquilo que é a sua realidade. Ele está falando para os judeus, que tem uma realidade campestre, que cultivam, que cuidam do gado. Está falando em meio a um povo que vive da pesca diante da proximidade daquele grande mar, daquela grande lagoa salgada, a qual boa parte de Israel vive, que nasce antes, vem todo o mar da Galileia e depois tem uma sequência, que é o Rio Jordão, vai desembocar no Mar Morto. Ele fala para estas pessoas, mas também fala conosco, quer nos fazer ver esta realidade, porque se olharmos para nós e nos esforçarmos um pouco, conseguimos entender. Nosso Senhor primeiro fala da nossa condição, depois fala daquilo que Ele faz, do que Ele pode fazer conosco. E hoje quer nos fazer entender a preciosidade, o valor que se tem e que nós por vezes ignoramos. É necessário que eu primeiro saiba me olhar. Por que a gente não participa bem da missa? Porque eu chego nos 45 do segundo tempo, porque eu deixo para chegar nas leituras, porque eu fico preso no se o prazo demorar, se a música for muito longa, se não sei o que, então dá tempo. Eu esqueço de um dos melhores ditados que tem, porque tem ditado que não vale muita coisa não, mas tem ditado que é importante. Missa se espera na igreja. Por quê? Porque para que eu possa participar verdadeiramente desta realidade, desta grande oração, eu tenho que me preparar, eu tenho que me deixar encontrar por Deus, eu tenho que olhar para a minha realidade. Como é que está o meu terreno?
Há 2 semanas nosso Senhor falava do terreno, falava da nossa condição. Como está o nosso terreno? Porque se eu não reconheço, eu não deixo que o Senhor trabalhe em mim. Tem um monte de gente que é como o terreno de uma estrada. Padre, como é que eu vou saber como é que é o terreno de uma estrada? Pega aqui, vai para o outro lado da pista e anda em 5 minutos. Se tem uma coisa boa em São Pedro, bom, não é bom, mas enfim, a gente consegue ver isso, porque muitas das ruas nossas são estradas de chão. É assim. Esse é o terreno de uma estrada. Um terreno que é quase impermeável, apesar de ser de areia. Nada entra, nem a água, só vê o que faz a chuva. Às vezes a gente está assim. Qual é o sintoma de quem fica dessa forma? Se não for hoje na missa não tem problema não. Deus perdoa. Eu chego já andando, mas vou participar da missa. Eu tenho que ir para a missa, mas a missa tem que ser 1 hora, porque depois eu tenho um compromisso. A pessoa está tão soberba e tão presa naquilo que é fora, que não se deixa penetrar pela palavra de Deus. Tem pessoas que estão todas cheias de pedras. São pessoas superficiais, que vivem acanhadas. Não posso ir com essa camisa não, porque no meu trabalho não vão deixar, porque vão falar comigo. Ou vai ter aquela reunião de amigos, eu não posso levar meu texto não, porque senão vão falar que eu sou beato, se eu vou falar que eu sou isso. Olha, tem tal coisa, não pode porque... E a pessoa fica toda aprisionada pelos seus medos. A pessoa fica superficial. Porque se minha família falar, porque se meus amigos falarem, porque no meu emprego, porque tal coisa. Aí vem na missa, faz um retiro, tem um recolhimento, tem um momento de espiritualidade. A pessoa, os olhos brilham. Caraca, que bom! No dia seguinte, já passou. Tem pessoas que estão cheias de espinhos, seus vícios, suas dores, seus medos, porque meu relacionamento com meus pais é ruim, porque eu tive uma má experiência com o padre, porque eu tenho medo de perder aquela pessoa com que eu estou namorando, porque eu uso, ela usa e está tudo certo. Eu tenho medo de perder aquilo que é superficial, daquilo que vão me dizer, os meus vícios, os meus impulsos. Uma pessoa, como boa parte, tivemos diante de um bombardeio de coisas na internet, extremamente sexualizadas, que só querem prazer o tempo todo. Pessoas viciadas que ficam no celular, no dinheiro, ou que se refugiam no excesso de comida, no excesso de bebida. E aí vem a sua fraqueza e a palavra é sufocada. Eu tenho que ver a minha condição. Eu tenho que reconhecer que Deus precisa trabalhar em mim para que eu tome uma decisão. Só assim, como o Senhor apresentou no último domingo, Ele pode vir e semear. Ele vai semear em nós
Se a gente for um terreno, vai. Mas eu vou deixar a semente entrar? Não. Ele vai semear em nós se formos um terreno cheio de pedra? Vai. Porque Ele vem a todos, Ele ama a todos. Mas eu não deixo ninguém. Ele vai semear a boa semente? Vai. Mas Ele também permite as dificuldades. Ele permite que alguém semeie o joio, para que você possa escolher. Ele permite que a gente tenha pecados. Ele permite que a gente tenha fraquezas, que a gente tenha dores, para que a gente possa se confiar a Ele. Porque o que Ele quer é que a gente permita que Ele possa misturar o seu fermento em nós, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser fecundo, para que a gente possa querer mais. A grande questão é: eu deixo que Deus faça isso? Eu deixo que Deus trabalhe em mim para que eu possa ser como a semente que está daqui a pouco, mas que com saber obedecer, se deixa lançar a terra e cresce com o seu testemunho, com a sua correspondência, para que tantos outros venham. Ou eu sou mero colher de farinha que fica no saco, apodrecendo, porque não deixa que o Senhor ali venha. É isso que o Senhor vem falando. E o que é preciso para que eu possa deixar isso? Que eu reconheça isso. Nosso problema é que a gente não reconhece a Deus. A gente não se reconhece. Eu não me reconheço. Não sei que terreno eu sou. E não sei reconhecer a Deus, porque eu não sei a riqueza que Ele é. Eu não sei dar o valor ao Senhor. Eu não sei me encontrar com a misericórdia. Eu trato a misericórdia como tirania. Porque Deus é bom, tem que me levar para o céu. Mas esqueço que Deus vem ao meu encontro e me chama a ser diferente. Me chama a mudar de vida. Não basta que eu conheça, não basta que eu veja as coisas, eu tenho que ir mais profundo. O tesouro não está como um baú em cima do terreno, aberto. Olha, eu estou aqui. Eu tenho que ter esforço de procurar naquele terreno. Não basta que eu veja, que legal, uma bolinha. Eu tenho que reconhecer que aquilo é uma pedra, e reconhecer o Senhor porque tudo não tem. Só que o nosso problema é que a gente não diferencia. A gente olha e não dá o devido valor. A gente olha a quantidade e não a qualidade. A gente olha a quantidade e não aquilo que é de fato. A gente olha e prefere um pedregulho de 1 metro de diâmetro do que uma pedrinha de 5 centímetros. Mas a pedrinha é um diamante que vale infinitamente mais do que o pedregulho. Essa é a diferença do reino de Deus. Essa é a diferença do Senhor para aquilo que nós temos. Mas para reconhecer quem é Deus, eu tenho que aprender a me despojar. Eu tenho que ver qual é a minha dificuldade, qual é o meu apego, o que está me deixando para trás, o que está me ferindo, quais são os meus espíritos.
aprender a deixar que o Senhor trabalhe a terra do meu coração. Deixar que o Senhor mude aquilo que eu tenho em mim. Não só conhecendo, mas reconhecendo e me deixando mudar por Ele. No último domingo vemos que nosso Senhor disse que o joio servia para fazer feixes e ser jogado no fogo. Hoje nosso Senhor enfatiza ainda mais, falando de nós. Porque se a gente não se deixa trabalhar, se a gente continua sendo joio, é esse nosso destino. Mas nosso Senhor coloca ainda mais, porque a gente pode pensar que o joio é aquele que está fora. É aquele que não quer buscar Deus, é aquele que está lá fora, mas não percebe que também é o que está dentro. Nosso Senhor, então, é mais claro hoje. Não basta estar na rede, não basta estar na igreja, não basta estar sentado, não basta ver a missa. Nosso Senhor é bem claro. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, mas vem peixes bons e maus. O que é o peixe bom? É aquele que se deixou mudar, que conheceu a Deus e mudou de vida. O que é o peixe mau? É quem está ali. É quem sabe quem é. É quem tem informação, às vezes, mas não mudou de vida. Nosso Senhor quer que sejamos sábios, como Salomão, e não cheios de informação, como o mundo. Vemos a primeira leitura, o sentido de sabedoria. Eu posso ser sábio como o mundo, eu posso ter um monte de informação, eu posso ter um monte de papel pendurado na minha parede, cheio de rabisco, universidade X, Y, Z, mestrado, doutorado, que não serve para nada se eu não mudo de vida, se eu continuo sendo soberbo, fechado. Mas se eu sou sábio de verdade, e quem é sábio de verdade? É aquele que conheceu a Deus, reconheceu a Deus e se deixou mudar pelo Senhor. Esse é o sábio. Assim é Salomão. E por isso Deus muda mais, muito mais. Porque Ele pediu a sabedoria para fazer a correspondência à vontade de Deus, o sentido de justiça. É isso algo que devemos buscar. Este ato de reconhecer o Senhor e querer mais. Vemos isso diante dos santos que se deixaram mudar. Vemos isso diante de tantos que se deixaram conduzir. Não adianta eu ficar olhando e falando, mas isso é difícil. Os outros também tiveram dificuldades. A diferença é que eles não davam desculpas. Um santo que em um de seus livros diz: não digas, essa pessoa me aborrece, essa pessoa me perturba, essa pessoa, diga, essa pessoa me santifica. Os olhos servem para que eu saiba a minha dificuldade e me deixe trabalhar pelo Senhor para que eu possa ser trigo. A dificuldade serve para que eu me deixe ser conduzido e possa ser o tesouro que Deus quer. A Virgem Santíssima assim o fez.
teve dores, oposições, mas ela se deixou trabalhar pelo Senhor. E por isso, ela é coroada no céu. Que aprendamos com ela a deixar que o Senhor em nós trabalhe para sermos aquilo que o Senhor quer. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo,